linguista, filósofo e ativista político norte-americano, Noam Chomsky nasceu em Filadélfia em 7 de dezembro de 1928 e leciona linguística no MIT. Filho de pais judeus, sua formação se deu repleta de influências políticas, tanto no âmbito familiar como também escolar. Seu pai era professor de hebraico. Mudou-se para os Estados Unidos em 1913 para não ter de se comprometer com o exército russo. Com 10 anos, Noam já tinha escrito seu primeiro artigo para o jornal da escola, um colégio com ideal libertário, de acordo com as ideias do filósofo americano John Dewey. Passou por expressiva adaptação quando teve de mudar-se para uma escola tradicional na adolescência, mas isso não afetou a consciência libertária que já possuía. Pelo contrário, ele conta que se sentiu horrorizado enquanto os colegas celebravam o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki em uma colônia de férias. Aos 13, através de seus parentes em Nova York, passou a frequentar ambientes anarquistas, no contexto dos eruditos judeus vindos da Europa, enquanto a banca de revistas de um tio contribuía para sua instrução. Anos depois, comentaria para seu biógrafo seu discernimento ao perceber-se torcedor do time de futebol da escola. Por que eu estou torcendo por esse time? Eu não conheço essa gente e eles não me conhecem. Então, por que eu torço? Bem, é o tipo da coisa que você é treinado para fazer. É uma coisa incutida em você. É uma coisa que leva ao ufanismo e à subordinação mental. Para Noam, simplicidade e objetividade acompanham as grandes ideias. A rara decoração presente na sala de Chomsky no MIT conta com um quadro de Roosevelt, filósofo admirado por seu apoio às classes populares e crítico da ideologia de reprodução do poder da elite. Chomsky destacou-se, entre outras coisas, por seu posicionamento político de esquerda, porém, sem aderir totalmente à ideologia marxista ou leninista, descrevendo-se como um socialista libertário. Chomsky foi comparado a Darwin pela revista Super Interessante, pois revolucionou sua área científica, assim como Darwin revolucionou nossa compreensão a respeito da vida. Ao trabalhar na criação de hipóteses sobre o funcionamento da linguagem e a natureza, Noam Chomsky dá ênfase à organização e à maneira como são usadas as linguagens naturais. Datado em 1975, o estudo de Chomsky, Reflexões sobre a Linguagem, cria um conceito de linguagem em uma visão amplificada e profunda. A linguagem é tratada como um atributo da inteligência humana, recriada em cada pessoa através de operações de forma que não dependa da consciência ou vontade do indivíduo. Segundo Chomsky, a gramática é determinada como um conjunto finito de regras que permitem gerar a integralidade dos enunciados gramáticos pertencentes a uma certa língua. A hierarquia de Chomsky define tipos diferentes de linguagens de acordo com o grau de complexidade das regras de formação para a escrita. De acordo com essa definição, as linguagens são classificadas por tipo, podendo ser 0, 1, 2 ou 3. As linguagens de tipo 0 não possuem restrições quanto às regras de produção. As linguagens de tipo 1 também são conhecidas como sensíveis ao contexto. Neste tipo de linguagem, é exigido somente que em cada regra de produção, o tamanho da palavra original seja menor ou igual ao da palavra derivada. As linguagens do tipo 2, também conhecidas como livres de contexto, geralmente são as mais utilizadas. Aqui, os antecedentes de regras de produção possuem somente um elemento. Este tipo de linguagem é facilmente representado por árvores de derivação. As linguagens de tipo 3 também são chamadas de linguagem regular. Este tipo apresenta duas questões sobre as regras de produção. Ou elas possuem somente como consequência um terminal, ou elas possuem um terminal seguido de um não terminal. Estas linguagens são facilmente reconhecidas por máquinas de estado finito. A partir dos conceitos elaborados na gramática gerativa,
Chomsky distanciou-se dos parâmetros adotados nas análises sintáticas antes utilizadas, em virtude de as mesmas não serem capazes de considerar os níveis de estrutura superficial e profunda da estrutura gramatical. Tomemos como exemplo as duas frases a seguir. A primeira corresponde a João quer agradar alguém, e a segunda frase corresponde a alguém quer agradar a João. Na primeira instância, ao analisar estas frases, podemos dizer que ambas possuem significados semelhantes. Utilizando o ponto de vista do significado em si da frase, temos que as frases são diferentes no nível da estrutura profunda. Chomsky, a partir da importância da significação do enunciado, realizou uma divisão sobre o conhecimento que as pessoas possuem da língua e a real aplicação do uso da língua no cotidiano. Ao uso da língua, Chomsky atribuiu o nome de desempenho e ao conhecimento da língua, competência. A partir do conjunto das gramáticas possíveis, Chomsky criou a teoria geral, cuja qual diz que uma gramática é adequada quando reproduz o comportamento da criança que adquire a linguagem, ou seja, a partir de um conjunto de dados linguísticos, a criança seleciona a gramática mais adequada aos dados de forma rápida e a aplica. Para Chomsky, a gramática gerativa em meio a este contexto permite reunir a teoria geral, cujas instruções, capazes de gerar os meios gramaticais possíveis de uma língua, e a língua intelectual. Chomsky, a partir de seus estudos, criou dois sistemas, sendo estes conceitual e intencional, enfatizando o meio expressivo, e o sistema articulatório perceptual, enfatizando as capacidades sensoriais motoras. Os sistemas citados devem ser contados pela linguagem humana, de forma que a estrutura gramatical seja mais aceitável se satisfizer as condições de significação. No livro Conhecimento de Linguagem, de 1986, Chomsky mostra que os indivíduos, mesmo que limitados com o mundo, são capazes, ainda assim, de reproduzir pela linguagem esse mundo, utilizando para isso o sistema abstrato e lógico, podendo desta forma construir um sistema de conhecimento a partir das experiências diárias de um indivíduo, caminhando assim rumo à resolução dos problemas.